Então eu vou falar um pouquinho sobre os atuadores pneumáticos. Bom, então a estrutura básica de um circuito pneumático é essa que está sendo mostrada, né? A gente viu nas aulas anteriores a parte de produção de ar comprimido que a gente armazena no reservatório e a parte de distribuição do ar comprimido para um sistema pneumático. E aí, essa parte aqui de um sistema pneumático a gente vai ver depois, que é a parte que controla o fluxo de ar no circuito pneumático, porque nessa aula a gente vai ver a parte dos atuadores pneumáticos, que é quem de fato executa os movimentos ou faz as ações, executa as ações em um circuito pneumático. Então esse que é o objetivo da aula de hoje, conhecer esses elementos de uma maneira bem breve. Bom, então a gente tem atuadores pneumáticos que a gente chama de atuadores lineares, porque eles se movimentam em uma linha, ou seja, para frente e para trás, ou para um lado e para o outro. E a gente tem também os atuadores rotativos, porque eles giram. Dentre os atuadores lineares, a gente tem os que a gente chama de simples ação e duplação. E dentre os atuadores rotativos, a gente tem os osciladores pneumáticos e os motores pneumáticos. Bom, os atuadores lineares mais comuns são os atuadores lineares de simples efeito. São assim chamados de simples efeito porque existe uma única ação que ele pode executar. Quando a gente coloca ar numa via de entrada desse atuador, o atuador se movimenta. No caso desse atuador aqui, que é um atuador que a gente chama de simples ação, ou simples efeito com retorno por mola, a gente colocando o ar aqui, ele avança a sua haste, né? E quando a gente tira o ar daqui, ele recua por conta que existe uma mola interna, né, que faz ele recuar. Então essa ilustração seria uma vista em corte deste atuador. Então a gente tem aqui a via de entrada de ar comprimido, que na ilustração está aqui representada. Então quando a gente coloca ar comprimido na via de entrada do atuador, esse ar comprimido age sobre um êmbolo que tem uma determinada área e aí faz com que haja o movimento da haste. Então aqui o símbolo de um atuador de simples ação com retorno por mola que busca ilustrar exatamente isso que acabei de dizer. Então o símbolo na verdade é a vista de um desenho técnico de um atuador como este, né? Então a gente tem uma camisa cilíndrica, então está aqui representado pelo retângulo. Dentro do atuador a gente tem um êmbolo, que também é cilíndrico, está aqui o êmbolo. A gente tem uma haste, está aqui esta haste. E aqui a gente tem uma mola, está aqui a representação da mola em um desenho. E aqui a via de entrada, aqui representada por esse traço. Então, quando a gente coloca ar aqui, a gente tem uma câmara pressurizada que age sobre um êmbolo e faz o movimento do atuador para frente. Tirando o ar daqui dessa câmara, né, a gente fica com uma pressão atmosférica aqui. Então, a força da mola faz com que haja o retorno desse êmbolo. Então, aqui eu vou fazer uma simulação disso que eu acabei de dizer. Então, se a gente tiver uma pressão aqui nessa linha, vou colocar uma pressão aqui de 6 bar, a gente vai ver que o atuador vai avançar. Então, se a gente colocar então essa linha a uma pressão atmosférica, a força da mola vai fazer o atuador recuar. Então, além do atuador de simples efeito com retorno por mola, a gente tem o atuador cujo avanço é por mola, né? Então a mola faz o atuador avançar, né? E aí para a gente fazer o atuador recuar, a gente coloca ar nessa via, né? Então colocando ar aqui nessa via, o atuador recua. E a gente tem ainda o atuador que não tem mola dentro, né? Então ele retorna por força externa. O avanço dele também é por ar comprimido, né? Então colocando ar aqui, o atuador vai fazer o avanço. E para ele recuar, então a gente tem que colocar uma força aqui na haste para fazer o recuo do êmbolo, porque não existe mola para fazer o retorno do atuador. Outro atuador que a gente tem linear, comumente usado, é o de duplação, o duplo efeito, né? Então, ao invés de a gente ter
uma única via de entrada de ar comprimido, a gente tem duas vias, né? Então, quando a gente coloca ar numa via, esse ar age sobre o êmbolo e faz o atuador avançar. Quando a gente coloca ar na outra via, esse ar exerce a pressão sobre o êmbolo, que faz uma força para fazer o atuador recuar. Então, está aqui, de maneira bem parecida com o que foi mostrado antes, a simbologia do atuador linear de duplo efeito. Então, a gente não tem mola, né? E tem duas vias de entrada, uma para fazer o atuador avançar e a outra para fazer o atuador recuar. Então, para que haja uma escolha correta de um atuador linear, seja ele de simples ou duplo efeito, a gente tem que fazer o correto dimensionamento dele. Então, a gente sempre vai fazer o dimensionamento do atuador, basicamente, né? Não só isso, mas basicamente pela força que ele tem que executar. Então, a força é pressão vezes área, ou seja, a força de um atuador depende da pressão que a gente está trabalhando com ar comprimido e da área do atuador. Quanto maior a pressão, maior a força. Quanto maior a área, maior também é a força. Lembrando que para atuadores de duplo efeito, é a força que ele faz na volta, não é a força que ele faz no avanço, porque a pressão age somente nessa área aqui, tem que descontar a área da haste, né? Isso se chama, então, na verdade, essa área aqui se chama de área de coroa. Bom, a gente pode calcular essa força, né? Mas também temos em catálogos de fabricantes e também em referências bibliográficas quais são as forças de avanço e de retorno que a gente tem para atuadores de diversos diâmetros de êmbolo, tais como essas tabelas mostradas aqui nesse slide. Então, esses atuadores lineares, eles têm diversos componentes em sua construção, e esses componentes são feitos de diversos materiais, né? Geralmente, dependendo da parte, né? A camisa é feita de alumínio, a haste é feita de aço beneficiado, e a gente também tem algumas vedações nas partes internas do atuador. Para finalizar o assunto sobre os atuadores lineares, a gente tem ainda disponível no mercado alguns atuadores que possuem sistema de amortecimento de final de curso. Uma das maneiras de se fazer isso é ter um ressalto aqui na haste, e com esse ressalto a gente acaba restringindo a passagem do ar que vai sair pelo atuador por um canal, e aí o atuador, quando chega no final de curso, ou seja, quando esse ressalto encontra essa parte interna do atuador, então o ar tem que sair todo por um orifício, que muitas vezes inclusive pode ser regulado, girando um parafuso para aumentar ou diminuir a área de passagem do ar, tanto no seu avanço quanto no seu retorno. Então, aqui temos a simbologia para todos os atuadores lineares com amortecimento, onde alguns podem ter só amortecimento só no avanço ou só no retorno, ou no avanço e no retorno. E quando a gente tem uma seta inclinada na simbologia de um sistema hidráulico pneumático, a gente geralmente quer dizer que a gente tem algo que é regulável. Então, no caso aqui, isso quer demonstrar que o amortecimento é regulável. Bom, a gente tem outros atuadores lineares também, né, que eu não comentei até agora, mas que está no material de apoio. Então, depois vale a pena conferir lá os outros atuadores lineares. Aqui eu só falei mais dos atuadores mais comuns. Então, outros tipos de atuadores que a gente também tem, além dos lineares, são os atuadores giratórios, também chamados de oscilantes, onde uma das formas construtivas consiste em utilizar um ou dois atuadores lineares, como está sendo mostrado nessa ilustração aqui, contrapostos. Então, aqui a gente tem um atuador linear que faz o avanço, esse faz o avanço para a direita e esse faz o avanço para a esquerda, e através do sistema pinhão-cremalheira a gente faz o giro do seu eixo. Então, quando os dois avançarem, vai fazer o giro no sentido anti-horário. Quando os dois recuarem, vai fazer o giro no sentido horário. Aqui, um atuador desse tipo mostrado em Corst. Também pode ter um atuador que se chama de aleta giratória, né? Tem uma aleta que gira. Esse atuador aqui, no caso, não dá nem uma volta completa. Esse daqui pode ter mais de uma volta, né? Pode ter uma, duas, três voltas. Inclusive, dá para regular o número de voltas aqui num parafuso. Então, mas não importa o tipo construtivo do atuador giratório, o símbolo é este aqui.
E por fim, a gente tem os motores pneumáticos. Assim como a gente tem lá os compressores de pistão, palhetas de engrenagem e turbocompressores, a gente também tem os motores de pistão, de palhetas, de engrenagem e os turbomotores. Então aqui uma ilustração do motor de pistão, cuja simbologia a gente vai perceber que ela é muito semelhante à simbologia de um compressor. Na verdade, ela é exatamente igual, a não ser pelo fato de que o triângulo entra ao invés do triângulo sair, porque o motor recebe ar, enquanto que um compressor fornece ar, né? Então, essa aqui é a diferença na simbologia do motor para um compressor. E aí, a gente também tem os motores de palheta, então não importa o motor, a simbologia é a mesma, tá? E os turbomotores também, assim como os compressores. Os turbocompressores fornecem um fluxo de ar maior, né? E os turbomotores consomem fluxo de ar maior também. Ou seja, na verdade, turbomotores são usados para aplicações com maior velocidade e menor torque, enquanto os outros é justamente o contrário. Aplicações com maior torque e menor velocidade. Outro tipo de atuadores pneumáticos que a gente tem também são as ventosas, muito utilizadas em diversas aplicações, né? Então, ventosas são esses elementos, tem várias formas de ventosas, né? Dependendo do tipo de aplicação. Então, as ventosas, elas pegam ou manipulam materiais agarrando-os devido ao fato de que trabalham com vácuo. Então, para se trabalhar com ventosas, a gente vai ter que ter geradores de vácuo no nosso sistema pneumático. O nosso elemento gerador de vácuo estará conectado a uma ventosa ou um conjunto de ventosas. E por fim, a gente tem as garras, né? As garras, elas têm diversos formatos para manipular diferentes tipos de objetos. Então, a gente pode ter garras paralelas, garras radiais, garras de 3 pontos, garras angulares, enfim. Todos esses atuadores que eu comentei brevemente nessa aula, eu vou deixar material para demonstrar o funcionamento de todos eles e ainda alguns outros mais.